Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. A primeira etapa do Encontro Nacional Indústria Porto ENIP 2026 aconteceu na semana passada em Santos. Foi apenas o início dos 3 grandes encontros estratégicos que devem aprofundar o debate sobre o papel do Porto de Santos na nova fase de desenvolvimento do Brasil. As próximas etapas do ENIP 2026 acontecem no dia 1º de setembro em Campinas e 19 de novembro em São Paulo. Nós estamos projetando o Porto do Futuro, um porto com boa eficiência, com tecnologia, com canal aprofundado, conectado entre as suas margens com o túnel Santos-Guarujá, que é uma obra que se debate há quase 100 anos, efetivamente já está saindo do papel, com melhores acessos, com obras pela perimetral margem esquerda, margem direita, a implementação do VTMIS, com descarbonização, transição energética. Esse porto já está muito bem direcionado para o futuro. Mas há necessidade de conectarmos o porto com a indústria, que é fruto do debate desse encontro aqui hoje. Ou seja, um porto que represente o principal equipamento de infraestrutura do país. Esse é o porto que nós estamos projetando, pensando 25 anos à frente. A sustentabilidade tem se tornado prioridade nos principais portos do mundo. Quais são os avanços que Santos vem implementando nessa área? Nós já eletrificamos o cais para os rebocadores. Nós estamos projetando agora a geração de hidrogênio verde através da concessão da nossa usina de Itatinga. Nós oferecemos descontos para os navios com a configuração verde, ou seja, redução em tarifa. São várias ações, como o controle da água de lastro aqui no Porto de Santos, que visam colaborar sobre o tema transição energética. Não é só de carga que o porto precisa se projetar para o futuro, mas em especial para preservar o meio ambiente para as próximas gerações. E qual é a importância de um evento como o ENIP acontecer aqui no Porto de Santos? O Porto de Santos é o maior equipamento de infraestrutura do país, é a principal janela de conexão com 200 países, 600 locais de destino. E é absolutamente natural que esses eventos ocorram aqui, na infraestrutura do Porto de Santos. O que acontece no Porto de Santos, geralmente é replicado para outros portos do Brasil, tão importante quanto o Porto de Santos. Até porque a navegação é mundial e é importante para o desenvolvimento do Brasil que outros portos também cresçam, para dar vazão, juntamente com o Porto de Santos, a toda a nossa importância da corrente comercial brasileira. Bom, a IA está mudando todas as áreas, né, todas as indústrias, né, e a logística não é diferente, né, então na nossa visão, né, o que a gente tem feito para as empresas é que com a inteligência artificial ela consegue fazer coisas, verificações, né, que um humano não faria, né, então ela dá esse superpoder, essa escalabilidade para o porto, para a indústria, para a logística, para ser mais produtivo, mais assertivo e mais eficiente. Bom, o Brasil é um dos países que tem a parte de tecnologia, de tarifas, de fiscal mais avançada do mundo, né? Então, toda a operação hoje, né, na maioria dos portos, são informatizados. E um porto inteligente, ele passa, né, de um modelo de servir só a infraestrutura, mas ele passa a se conectar com a comunidade em volta do ecossistema portuário, né? Então, o porto inteligente é um porto integrado, né, que combina infraestrutura, hardware e bastante software integrado com as empresas que operam esse porto. Bom, para a Locomex é um prazer estar patrocinando, estar apoiando esse evento, né, porque a Locomex ela nasceu dentro do porto, né? Então, antes da gente criar a empresa, eu trabalhei bastante tempo na área portuária e também a indústria, né, que são os principais perfis de cliente da empresa, né? Então, para a gente é muito bom essa visibilidade, é muito bom estar conectado aqui com clientes, parceiros e
futuros clientes aqui no evento. A gente precisa olhar com cuidado, a gente observa esse movimento no mundo inteiro no sentido de tecnologia, de automação, principalmente das operações portuárias. No Brasil, acho que a gente precisa acoplar essa discussão à questão da especialização da mão de obra, né? Porque ao mesmo tempo que a gente automatiza determinado posto de trabalho, a gente precisa também dar uma destinação para essa mão de obra em termos de futuro, né? Então, eu vejo com bons olhos, sim, ao futuro, quando a gente observa portos internacionais, né, principalmente os asiáticos, a gente vê eles muito intensivos em tecnologia, mas aqui no Brasil a gente precisa fazer a junção desses dois fatores. Bom, eu percebi um público altamente qualificado aqui, inclusive os participantes de painéis. Eu acho que aqui é um fórum para a gente discutir todos esses temas e, principalmente, né, sair um pouco do discurso e promover encaminhamentos, né, após essa discussão toda. Pensar em planos de ação conjunto que envolvam todos esses intervenientes portuários. A Associação Comercial trabalha em seus eventos com a neutralização das emissões de carbono. Nós atuamos junto ao grupo de trabalho da Autoridade Portuária relacionada às emergências climáticas. É uma pauta hoje necessária. Nós temos uma urgência em realizar. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que o evento é neutro em carbono. Hoje isso é extremamente possível de fazer, então quanto mais eventos que fazem e mostram as outras, né, empresas, os outros, as outras pessoas que agitam os movimentos vão vendo que é possível. Então, recentemente, a Associação Comercial realizou o 25º Seminário Internacional do Café, o maior evento de café, do setor de café, e nós, a segunda edição que nós já fazemos ele neutralizado, 100% neutralizado em carbono. Em 2024 a gente ouviu que isso era impossível e nós fizemos. Em 2026 nós aprimoramos ainda, né, essas ações. Então é possível, é uma pauta que tem que ser olhada, então assim, é o necessário hoje. A Proces é um operador logístico completo. A gente atua desde a cadeia logística, com o agenciamento de cargas, tanto na importação quanto na exportação, o desembaraço aduaneiro, o transporte do porto até a casa do cliente, no caso da importação, ou da indústria, produção até o porto. Atuando também em processos como certificação para importação, Anvisa, Metra, Anatel, e também na parte de importações com benefícios fiscais, Santa Catarina, Alagoas, ajudando o importador e o exportador em todo o processo de importação e exportação. É importante se atualizar sobre o que está por vir em termos de infraestrutura, em termos de novidades no mercado, né? Encontrar parceiros, relacionamentos, a parte de network é muito legal, tanto atuais parceiros, encontrar alguns amigos e parceiros de trabalho já, mas também estabelecer novos contatos para futuros negócios e parcerias também, muito importante estar e atualizado sobre o que está por vir no mercado. Bom dia, é um prazer aqui conversar com vocês. Na verdade, a FIPS ela é uma empresa que existe há mais ou menos 3 anos e é um modelo inovador, um modelo único no Brasil de associação de autogestão operacional. Então, as 3 consorciadas que acessam o Porto de Santos, elas estão representadas através de um estatuto, de um modelo de governança que tem Assembleia Geral, Conselho de Administração, conselho que é assessorado por comitês, né? Comitê operacional, comitê financeiro, comitê de gente. Então tem toda uma estrutura de governança como se fosse uma companhia de capital aberto que garante isonomia entre essas associadas e no final das contas é uma relação de ganha-ganha onde todo mundo percebe que trabalhando de maneira conjunta o volume total é maior e todo mundo sai ganhando. Olha, a gente está nesse momento num projeto que é um dos mais importantes do Porto, que é a construção da Pera Ferroviária de Outeiros. É um projeto que foi super complexo porque é um projeto brownfield, a gente precisou construir com a operação funcionando. Então ele foi planejado para acontecer em 7 fases ao longo de quase 3 anos de obra e a gente está caminhando agora para a fase final, a gente deve entregar esse projeto até o começo do ano que vem. Então esse é um projeto que ele vai destravar um volume de capacidade de quase 15 milhões de toneladas, considerando aí a movimentação do corredor de exportação, o cluster de celulose no Macuco, além dos terminais graneleiros ali na região de Outeiros. A gente tem um outro projeto super importante também na margem esquerda, no Pátio da Prainha, que é a extensão de um retropátio que vai permitir a aproximação da oferta dos trens para ocupar melhor a capacidade do porto. A gente tem uma capacidade instalada no porto que nem sempre é ocupada em função de uma variação natural que acontece no fluxo de transporte ao longo dos mais de 2.000 quilômetros de distância que ligam
os centros produtores ao porto, e esse retropátio é importante para ajudar a equalizar essa oferta, aproximar essa oferta do porto. Então são os dois projetos que estão aí em fase de implantação e que a gente deve entregar até o começo do ano que vem. E sobre o ENIP, como que você acha que os debates desse evento podem contribuir para o desenvolvimento da Baixada Santista? Eu acho que é um evento importantíssimo, porque reúne a comunidade portuária e os temas dos painéis são temas que são super importantes para trabalhar as dimensões de eficiência, de competitividade, de sustentabilidade, né? Que é uma agenda cada vez mais ligada à estratégia das organizações. Então, é um evento muito bem-vindo nesse sentido. O Porto de São Sebastião anunciou investimentos de 5,29 milhões, destinados a ações ambientais e prevenção de emergências em 2026. O montante será aplicado na manutenção de 22 programas ambientais exigidos pela licença de operação emitida pelo IBAMA. A Autoridade Portuária de Santos firmou contrato com o consórcio Portlog para a implantação de um condomínio logístico em Santos, projeto considerado estratégico para atender o crescimento esperado da movimentação de cargas no Porto de Santos. O Complexo Industrial Portuário de Suape iniciou uma nova etapa de sua história com a inauguração do terminal de containers da APM Terminals, subsidiária do grupo dinamarquês Maersk. O empreendimento recebeu investimentos superiores a 2 bilhões e é apontado como o primeiro terminal de containers 100% eletrificado da América Latina. Em 2022, tudo começou com uma ideia simples, mas poderosa: aproximar dois setores que movem o Brasil. Nascia assim o Encontro Regional Indústria Porto. No primeiro encontro, o diálogo abriu caminhos, pessoas se conectaram, experiências foram compartilhadas e ficou claro que a integração entre indústria e porto não era apenas necessária, era estratégica para o futuro do país. Com o tempo, a ideia amadureceu. Hoje já são mais de 5 edições de sucesso. O evento cresceu, ganhou força e ampliou seu alcance. De regional, tornou-se nacional. O ENIP passou a percorrer o Brasil, levando consigo um propósito claro: integrar, provocar reflexões e construir soluções. Em Brasília, o debate se fortaleceu com a visão institucional e estratégica, aproximando o setor produtivo das decisões que moldam a logística e a indústria. Em São Paulo, o coração econômico do país, inovação, eficiência e competitividade estiveram no centro das discussões, reunindo os grandes protagonistas do mercado. Em Recife, o evento revelou a força do Nordeste, suas oportunidades logísticas e o papel transformador dos portos no desenvolvimento regional. E agora, um novo capítulo começa. Em 2026, vamos conectar ainda mais ideias, pessoas e setores fundamentais para o Brasil avançar. Vem aí o ENIP 2026. Encontro Nacional Indústria Porto, onde conexões transformam a logística, impulsionam a tecnologia e fortalecem a indústria que move o país.
Você confere agora a segunda parte dos melhores momentos da primeira etapa do Encontro Nacional Indústria Porto ENIP 2026, realizada em Santos. A Infresa ela trabalha baseada em planejamento e estruturação. O foco é um planejamento integrado, planejamento nacional integrado e estruturação de negócios, portos, ferrovias, rodovias, de forma que a gente compatibilize, a gente integre a entrada, o cronograma, o pipeline desses projetos para a gente conseguir efetivamente entregar valor para a sociedade. O projeto prioritário é o Tecon Santos 10. Esse projeto ele vai realmente trazer uma evolução, um incremento de capacidade, né, uma eficiência para o setor portuário como um todo. Então esse hoje no setor portuário brasileiro é o nosso grande projeto. Olha, hoje Cubatão tem se reinserido no cenário de discussões da política industrial brasileira. Eu costumo dizer que a gente voltou à primeira divisão do debate sobre a reindustrialização do Brasil. E Cubatão, pela sua história, tem tentado traçar, junto com outras cidades, com o governo do estado, com o governo federal, maneiras de fazer com que o nosso porto industrial volte a ser vigoroso. Isso impacta diretamente também em ajudar nas atividades portuárias, seja de importação e exportação, porque porto e indústria são atividades que estão correlacionadas. E no meio de tudo isso, um dos projetos que a gente tem como grande expectativa de que venha a sair do papel para ajudar nessa relação aqui na nossa região é o Corredor Porto Indústria, que é fazer essa ligação, reduzir os gargalos logísticos, diminuir o impacto das atividades econômicas sobre a nossa população e que efetivamente o desenvolvimento econômico chegue na casa das pessoas. Pois é, Cubatão é uma cidade que hoje sofre os impactos do gargalo logístico ainda existente no Porto Santos. A solução do Corredor Porto Indústria que a gente apresenta para a sociedade, ela vem no viés de tanto fortalecer as atividades portuárias já existentes no território, abrir espaço para novas áreas, tanto de porto quanto de retroporto, mas também trazer indústria de baixo carbono para revitalizar o nosso porto industrial de Cubatão e a partir dele a gente gerar novas oportunidades de emprego nesse novo espaço de indústria verde que surge no mundo inteiro. Maravilha. A neutralização de carbono é um processo muito objetivo. A gente levanta todo o impacto ambiental de uma empresa ou de um evento. O que seria esse impacto ambiental? Produção de resíduo, consumo de água, consumo de energia, as pessoas que estão envolvidas no staff, os convidados que vêm, resíduo gerado pela alimentação, tudo isso é levantado, mensurado, depois a gente transforma esses dados em emissão de carbono. Com a emissão de carbono, nós transformamos isso em árvores a serem plantadas e fazemos um projeto de compensação através do reflorestamento de áreas degradadas. Esse é o projeto do Instituto, que já existe desde 2006, nós já plantamos mais de 500 mil árvores e mais uma vez a gente tem um prazer de estar junto com o pessoal aqui da ENIP, neutralizando as emissões do carbono. Então a gente levanta todo o impacto do evento e neutraliza plantando árvores. E o legal, diferente desse ano, é que a gente está desenvolvendo estratégias para que na próxima edição o evento cause menos impacto ainda. A principal prioridade tem que ser os municípios, todas as cidades que estão, né, dentro da região do Porto, da Baixada Santista, de Santos, que participam desse cenário, se estruturarem para fazer o acompanhamento logístico das atividades, da alta densidade de transporte de carga, de tudo que vem ocorrendo e alavancando o Porto de Santos. Em São Vicente é um cenário que está se aquecendo nesse momento. Essa colocação da cidade da nova poligonal portuária vem fazendo a gente refletir sobre as possibilidades que a cidade pode absorver e estruturar para toda essa condição acontecer de maneira homogênea e de maneira correta dentro do município. O banco ele tem incorporado, tem sido uma preocupação estratégica do banco, isso foi definido desde de que entrou essa nova administração. O banco tem colocou como um alinhamento estratégico a questão questão ambiental, né, fundamentalmente. Isso se manifesta não só na estruturação dos projetos, como também na concessão de créditos, né? A gente tem diversas linhas no BNDES voltadas a questões sustentáveis, não só de mitigação, como adaptação de mudança climática. Então, citando, por exemplo, um fundo que o banco ele é o responsável por, não é o banco quem define esse fundo, que é o fundo Clima, mas é o banco quem direciona o crédito aos diversos projetos, né? Então, esse é um fundo que ele tem uma taxa bastante reduzida, ela tem a taxa básica de crédito de 6,5%, né?
e mais a taxa de risco do projeto. Então, comparativamente a outras linhas de crédito, digamos que é uma linha bastante subsidiada, né? bastante mais acessível, desde que o projeto se enquadre naquele espectro, né, de possibilidades, né? Então, dentro de logística, por exemplo, você poderia ter embarcações que utilizam combustível sustentável, a própria linha ferroviária, de uma forma geral, independente do tipo de combustível que ela utiliza, né, pode acessar essa linha de crédito, enfim, várias outras, né, especialmente aquele tipo de transporte que utiliza combustível sustentável pode acessar essa linha de crédito até um limite de 500 milhões por empresa por ano. Sim, o banco ele tem atuado desde, digamos assim, uns 6, 7 anos atrás como estruturador de projetos, né? No passado, essa estruturação era feita por órgãos públicos, como antigamente você tinha a EPL, que fazia esse tipo de coisa, mas principalmente a iniciativa privada, né, que fazia estruturação com diversos vieses. O banco trouxe para si o que se chamava de fábrica de projetos, né? Com isso, a gente conseguiu estruturar uma quantidade muito grande de projetos e criar um pipeline muito robusto, que serviu posteriormente para irem a leilão, né, num primeiro momento, e depois acessarem o crédito do BNDES, né? Então, é isso. Basicamente, o banco ele faz a estruturação de projetos, depois, principalmente, que é a atividade, digamos assim, principal, né, que é a concessão desse crédito. Então, as empresas vão até o banco, apresentam um projeto. Quando é uma operação direta, naturalmente, né, normalmente uma linha de corte é da ordem de 40 milhões, por exemplo, num FINEM, que é a linha mais tradicional do banco, ou debênture de infraestrutura, a gente está falando de uma linha de corte de 40 milhões. Então, essas empresas acessando diretamente o BNDES, elas teriam que passar por um processo de enquadramento, depois uma análise desse projeto, finalmente a contratação e depois o acompanhamento e desembolso proporcional ao desenvolvimento daquele projeto, a implantação desse projeto. Eu acredito que a questão dos acessos, né? Acho que hoje, talvez, dentro do porto, a situação esteja hoje melhor resolvida, digamos assim, mas os acessos, tanto por água, por trilho ou por estrada, ainda precisa de melhorias, digamos assim, né? Acho que, sobretudo, portos que já estão muito próximos do município, ou dos municípios, no meu caso do cluster de Santos, né? Então, essa questão de mobilidade urbana, de interferência com a cidade, isso requer aí, vamos dizer, medidas cirúrgicas, né, para essa questão. E Santos vem tomando essas providências, né? Eu acho que a criação das perimetrais, investimentos da FIPS, a Ferrovia Interna do Porto de Santos, e também as dragagens que estão por vir, vão deixar o porto numa situação mais amigável, digamos assim, com a cidade. Uma série de coisas. Nós precisamos reduzir muito burocracias, aumentar a produtividade e tirar custos, né? Custo Brasil, custos em geral criados por burocracia, mas também por ineficiências, ou seja, demora, detention, demurrage, enfim, essas questões todas é uma conta que não fecha, né? A conta da ineficiência, ela acaba recaindo sobre todos. Então acho que é por aí que a gente precisa melhorar em termos de produtividade como um todo. A IA hoje é fundamental, né? Ela faz parte de um ecossistema, ela sozinha e de forma isolada, ela não consegue fazer muito. Agora, quando integrada a todo um ecossistema tecnológico, integrada a bancos de dados, ela consegue sim ser uma ferramenta essencial, tá? Juntamente com pessoas qualificadas, bem treinadas, é uma ferramenta que veio para ficar e a gente não sabe nem aonde ela vai parar, né? Até onde ela vai alcançar, a gente sabe que ela não é nenhum futuro, ela é o presente. Quando muito bem empregada, sem dúvida nenhuma, vai ajudar a cadeia toda, dentro de um ecossistema maior, né? Dentro do sistema de rastreabilidade, dentro de um sistema envolvendo tecnologias complementares, ela sem dúvida é uma ferramenta importantíssima. A Teltex é uma empresa que está há mais de 3 décadas atuando na área de implantação tecnológica. A gente não é só uma implantadora de sistemas, né? A gente constrói ecossistemas integrados no caso a banco de dados da Receita Federal, a banco de dados
importantes. Então a gente torna o porto mais eficiente, mais operacional, né, ajudando as autoridades portuárias, os operadores de portos, trazendo tecnologia para dentro do ambiente portuário, tornando esse porto mais seguro, mais eficiente, atendendo às normas internacionais como o ISPS Code, fazendo a nossa parte, né, sendo uma ferramenta, um instrumento de apoio à administração do porto e à operação portuária. Sem dúvida nenhuma, nós temos trabalhado bastante em conjunto com o Porto de Santos, com a iniciativa privada e com os fóruns educacionais do município para formar e capacitar a mão de obra. Um grande exemplo disso é uma parceria que a Prefeitura fez recentemente com o SOPESP e com a Fundação Seneb, qualificando mecânicos portuários numa primeira leva e, em breve, mais eletricistas da área portuária, ou seja, buscando qualificar cada vez mais tecnicamente aquele que vai trabalhar no Porto de Santos. Sem dúvida nenhuma, hoje a automação faz parte da eficiência portuária. Santos é berço de inúmeras empresas que trabalham nesse sentido, buscando cada vez mais soluções eficientes para o setor. E além disso, a nossa cidade possui o Parque Tecnológico, que incentiva a formação de startups para que os jovens daqui estejam preparados cada vez mais para atuar no setor competitivo como é o Porto de Santos. Sem dúvida nenhuma, a Baixada Santista e o Porto de Santos só tem a ganhar essa discussão do Porto Indústria, porque o Porto está em pleno movimento. Nós aprendemos hoje aqui, os investimentos estão sendo feitos nos últimos anos e para os próximos anos, aqui os 3 anos, a modificação do Porto vai ser para 25 anos. Investimento em logística, investimento em dragagem do canal, investimento em novos terminais. É fundamental a gente aprender para essas empresas que vêm aqui trazer seus players e conhecer um pouco mais a capacidade de escoamento do Porto de Santos e fazer com que esse porto seja um braço dessas indústrias, que é fundamental o Porto Indústria trazer investimento, sobretudo emprego na região da Baixada Santista. A nossa importância é somente que ver que todo investimento na área portuária aqui, ele impacta na questão regional, impacta na questão urbana. Então é fundamental que a gente traga os investimentos, mas também que traga as soluções desses impactos que já existem hoje, que são os gargalos logísticos. É fundamental que tenha alça de acesso, viadutos, e hoje nós vimos que tem já alguns projetos nesse sentido, que tem que ter investimento público através do governo federal, através do governo estadual, e nós, enquanto Câmara de Santos, temos que fiscalizar que esse investimento realmente chegue primeiro dos investimentos, porque quando chegue a infraestrutura, não tenho dúvida que as coisas vão dar muito certo e vai gerar emprego e oportunidade para todo mundo. E depois de quase 90 dias, o navio voltou a reflutuar, voltou a respirar, em homenagem à belíssima história desse navio para a pesquisa oceanográfica brasileira. O próximo passo agora é, depois que a Capitania dos Portos autorizar, esse navio ele será encaminhado a um local adequado, que é um estaleiro, e ali sim nós teremos uma decisão definitiva. Ele será cortado em parte para que receba as homenagens devidas aqui no Parque Valongo, ele poderá ser revitalizado, isso envolve custo, inclusive a gente vai provocar através de uma enquete para todos que possam sugerir qual que é o melhor destino do navio. Esse navio é tão importante para a história e para o Brasil, para o complexo portuário, que é importante que todos participem, sugerindo qual será o principal destino desse navio. Mas de uma forma ou de outra será homenageado aqui no Parque Valongo. Então a empresa já cumpriu o seu papel principal, que é reflutuar o navio. Agora a condição de navegação, inclusive para que ele seja encaminhado até o estaleiro, depende de uma outra análise técnica da Capitania dos Portos. Ou seja, envolve um alto custo a recuperação total desse navio. E se ele ficar navegando, o custo ainda é maior. Então é por isso que a gente depende de cálculo. E levando em consideração que o navio é privado. A autoridade portuária ela está intermediando essa recuperação, principalmente em homenagem à história desse navio, que ficará em todo ou em parte. Essa definição vai depender em especial dos custos que estarão envolvidos. E nós temos agora pelo menos 5 meses para essa definição. Então ele será deslocado para o estaleiro. E nesse período, em 2 ou 3 meses, a gente vai reunir com os proprietários do navio, associações, aqueles que defendem a história desse navio, para decidirmos em conjunto. O valor é exatamente o mesmo. O que nós contratamos foi a prestação de um serviço e não por um prazo específico. O serviço, parte dele já foi prestado. Agora, o traslado, a transferência desse navio para o estaleiro e 6 meses de locação já está previsto nesse objeto de contrato.
Não deixe de acompanhar todas as edições do Integração 5.0, todo sábado no canal do Encontro Indústria Porto no YouTube e também na TV Serra do Mar. Mas não se esqueça de fazer sua inscrição e ativar todas as notificações, seja na internet ou na TV. O Integração 5.0 é a melhor maneira de você ficar por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.